Graças a Deus, que Deus e os céus abençoe a sua vida, meus irmãos. Nesta manhã de domingo, eu tenho uma mensagem muito abençoada aqui para o seu coração. Eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar sobremaneira através dessa mensagem, através desta pregação. E nesta manhã, desde já, eu quero mandar um abraço aqui para o bispo Bruno Leonardo. Tenho acompanhado muito os vídeos do bispo e tenho visto o que o bispo tem feito ao seu próximo. Tem ajudado muitas pessoas, muitas famílias. Que Deus, bispo, continue te conservando desse jeito, tá? Que o Senhor te honre sobremaneira. Tenho visto as obras sociais que o bispo tem feito, ajudando pessoas, e que o Senhor te honre sobremaneira, poderosamente. Meus irmãos, eu tenho uma mensagem aqui no livro de Jó, capítulo 1, aonde a palavra de Deus fala as virtudes e as riquezas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. É forte demais, né, meus irmãos? Veja que a palavra de Deus é poderosa, né? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. Jó, ele tinha essas 4 qualidades. Ele era um homem íntegro, era um homem reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. Jó, ele era um homem próspero. Jó era um homem muito abençoado pelo Deus vivo, pelo Deus Todo-Poderoso. Porque Jó era um homem íntegro. O que é uma pessoa íntegra? Uma pessoa pura. Uma pessoa que não carrega no seu coração maldade, né? E Jó era um homem que se desviava do mal. Jó era um homem que levava uma vida separada para o Senhor. Jó era um homem que procurava fazer a vontade do Senhor em todo tempo, em todo momento. Era um homem que não vivia se contaminando com as coisas deste mundo. Jó era um homem separado para o Senhor. E olha o que diz aqui no versículo 2, ó. Nasceram-lhes 3 filhos, nasceram-lhes 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Veja que Jó, ele tinha os seus 10 filhos, e Jó era um homem bem-sucedido. Jó, ele tinha grande quantidade de bois, ovelhas. Jó, ele tinha jumentos, camelos. Jó era um homem próspero. Jó, ele era um homem bem-sucedido em tudo aquilo que ele fazia. Jó, ele era bem-sucedido. Por que Jó ele era um homem bem-sucedido? Porque Jó temia ao Senhor. Jó, ele era um homem de posses, era um homem próspero. E aqui no versículo 5, olha o que diz aí, ó. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó aos seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto
e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. É forte, né? Veja que Jó, ele tinha um cuidado com a sua casa, ele tinha um cuidado com a sua família. Jó, ele tinha um zelo pela sua casa, pela sua família. E Jó acordava todas as madrugadas, porque os seus filhos iam ao banquete uns dos outros, em comemoração, eram filhos unidos. E Jó, quando seus filhos terminavam os seus banquetes, Jó acordava à madrugada e oferecia holocausto, sacrifício em pró de todos os seus filhos. Porque Jó dizia: talvez os meus filhos tenham pecado contra o Senhor no seu coração. Então Jó acordava de madrugada e os santificava ao Senhor. É forte demais, né, o que Deus faz em nossas vidas, né? Jó, ele era um homem temente a Deus. Jó era um homem que procurava fazer o que era correto, o que era reto aos olhos do Todo-Poderoso, do Deus vivo. E nesta manhã, meus irmãos, que o Senhor possa abençoar a sua vida de uma forma poderosa. Jó, ele foi um homem que ele perdeu tudo na sua vida, mas Jó, ele não perdeu a sua fé. Jó, ele não perdeu a sua fidelidade para com o Senhor. Jó manteve a sua integridade, a sua fidelidade até o fim. Chegou o momento que Jó, ele perdeu tudo, perdeu seus 10 filhos, Jó, ele perdeu todos os seus bens e no final perdeu a sua saúde. O inimigo, ele tentou contra a vida de Jó. E no final de tudo, a mulher de Jó, quando viu Jó naquela situação, sentado em cinza, se coçando com um caco de telha, a mulher de Jó chegou para Jó e falou: amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó chegou para sua mulher e falou: falais como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus também, não receberemos o mal? Jó, na sua inocência, achava que era o Senhor que estava o punindo. Jó achava que aquele mal estava vindo da parte de Deus. Mas aquele mal não estava vindo da parte de Deus sobre a vida de Jó, não. Aquele mal estava vindo da parte de Satanás. Satanás era quem estava colocando doença sobre Jó. Satanás foi quem fez aquela casa desmoronar sobre os 10 filhos de Jó. Satanás foi quem fez cair fogo e queimar o rebanho de Jó. Então, tudo isso, todos os problemas causados na vida de Jó, não foi Deus, não. Foi o inimigo. Foi o inimigo quem causou isso na vida de Jó. Mas ele era um homem tão puro de coração, era um homem tão íntegro, tão reto, que na sua inocência ele achava que era o Senhor quem estava tirando dele os seus bens. Quem tirou da vida dele os seus filhos não foi Deus, não. Simplesmente o Senhor permitiu que o inimigo tocasse nos bens de Jó. Mas o Senhor falou: você só não vai tocar na alma dele. E ali o inimigo saiu da presença do Senhor e começou a ferir Jó com lepras e tirou os 10 filhos de Jó e tirou todos os bens que Jó tinha. Mas o inimigo não conseguiu tocar em uma coisa que Jó tinha, que era a sua fé no Senhor, que era a sua fidelidade para com Deus vivo, para com Deus Todo-Poderoso. Nesta manhã o Senhor, Ele está presente na sua vida. Não desista dos seus sonhos,
Não abra mão da sua fé por nada nesta vida. Não. Ainda que as situações venham ficar difíceis, não venha ser favorável ao seu favor, permaneça com a sua fé. Confia no Senhor. Não desista dos seus sonhos. Faça como Jó fez. Jó, ainda que ele perdeu tudo, ele manteve a sua integridade, ele manteve a sua fidelidade. Jó, ele foi fiel até o fim. E a palavra fala que no fim de tudo, o Senhor restituiu tudo aquilo que Jó havia perdido. Jó, ele veio ter tudo em dobro daquilo que ele havia perdido. A palavra fala que ele teve mais 10 filhos, a sua mulher teve mais 10 filhos, ele teve todos os seus rebanhos, o dobro daquilo que ele tinha, ele veio ter de volta. E Jó ele se tornou um homem próspero e viveu por muitos anos ainda. Então, meu irmão e minha irmã, não desanime, permaneça firme na sua fé, porque o Senhor ele é contigo, ele está na direção da sua vida. Que o Senhor abençoe a sua vida nesta manhã, que o Senhor te honre sobremaneira. Ficam todos na santa paz e até mais.